Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria. Hoje meu convidado é o Denis Fermino. O Denis é professor de matemática do ensino médio. Já deu aula em cursinho também, tem um canal no YouTube. Ele vai falar um pouquinho pra gente como que foi o começo da trajetória profissional dele. Denis, fala pra gente, como que é ser um professor do ensino médio? Antes se apresenta, né? Claro, dá um oi aqui pra galera. Gente, muito obrigado pelo convite, Marcelo, mais uma vez. É uma experiência ser professor muito impactante, né? Uma experiência bastante dramática, principalmente nos dias de hoje, pós-pandemia, com muitas emoções envolvidas dentro da sala de aula. Diferente do contexto que há muito tempo atrás, professor só ia para dar aula. Esse é o grande diferencial hoje. Hoje a gente não vai só para isso na sala de aula. E quanto tempo faz que você é professor? Já estou nessa profissão, estou sendo professor há 14 anos, assim, quase 15 já. Quantos anos, Denis? Rapaz, já gastei bastante sola de calçado, já tenho 37. 37, 14 anos de uma profissão. Isso é muito legal porque a gente... Todo o foco desse canal, esse contexto, é levar para os jovens, né, que o início das profissões, como é ter uma carreira em determinada profissão, porque quando a gente está acabando de sair do ensino médio, a gente não tem muito uma noção do que é da vida, não tem. Mesmo para escolher uma faculdade e trabalhar, dá trabalho, né? A gente tem que aprender com as experiências pessoais e você fala, pô, tenho 14 anos de estrada ensinando pessoas. E você fala, pô, no começo não era ensinar, agora mudou. O que mudou? As demandas, né? As demandas, assim, a gente pode dizer que a demanda de um professor hoje está muito mais emocional do que dar conteúdo para os alunos, né? Os alunos têm uma necessidade hoje muito maior de um contato mais humano ali, né? A gente tem uma percepção que professor... No cursinho, acaba que essa demanda é um pouco diferente, mas ainda tem muito forte, né? Mas no ensino médio, principalmente ali, a juventude, nessa fase ali de 15 até 17 anos, né? Adolescência, né? E a demanda tá maior por conta das tecnologias em relação a olhar para eles, dar um pouco mais de atenção, conversar, recebê-los. Além de comunicar. Matemática como profissão sempre é um desafio você querer ser um ensinante da matemática, né? Certo. Um professor conseguir conquistar todo esse contato do olhar do aluno, de engajamento, vamos falar assim, deles no conteúdo que você está explicando ali, que tem toda uma abstração em vários momentos. Então, gera para o professor esse desafio dele conseguir conquistar no olhar, no contato com algumas histórias, se envolver, para ele poder conseguir ter ali aquela atenção e engajamento para a galera acompanhar um conteúdo. Então, é um esforço, cara. A universidade não te forma para essa perspectiva, né? Que na prática você vai ter que lidar. A gente tem lá uma formação muito diferente, muito técnica, né? Ainda que no curso que você vai fazer para ser um professor, chamado de licenciatura, né? A gente tem as disciplinas chamadas disciplinas didáticas, né? Mas na prática mesmo é bem diferente você encarar uma pancada de pessoas ali de uma vez só e conduzi-los, conquistá-los ali com seu jeito super sincero de ser, né? Para apresentar, expor ali um tema, né, com eles. Né? É interessante que você fala sobre essa questão, essa distância entre o que a universidade ensina, né, que é extremamente necessário, e a realidade, que acaba sendo... A realidade acaba mudando com o tempo, né? Muito, como você falou, a universidade não acompanha. Exatamente, né? As questões relacionadas à universidade, ao processo acadêmico, ao registro científico, ele avança bem com maior lentidão do que a realidade, do que os processos reais, né? Você tem uma graduação, uma pós-graduação? Eu fiz o mestrado em matemática universitária, né? Eu tive essa veia de querer ser professor, ser ensinante, porque na formação de matemática você pode ser bacharel e pesquisador nesse contexto, trabalhar aí em empresas, fazendo consultorias e tal, nessa formação de matemática. Mas eu quis ser professor desde o começo, então segui essa carreira, mas me interessei bastante sobre ser um ensinante na universidade também, né? Entendi. Então fui fazer o mestrado, né? Que a gente fala, eu fiz lá na Unesp de Rio Claro. Você fez na Unesp de Rio Claro? É verdade, a gente estava falando nisso, verdade, né? Eu tenho uma pós-graduação também na Unesp. Que legal. Em educação. Né? Em educação? Em educação. E assim, né? Para vocês que estão acompanhando, a gente está aqui no estúdio em Rio Preto, da DLG Mídia, e está se encontrando aqui, né? Sim. Pela primeira vez. Então a gente estudou na mesma universidade em Rio Claro. Que legal, Mundo cara. é pequeno, né? Muito pequeno, com certeza, muito pequeno, muito pequeno. Então fiz lá o curso, a universidade lá, e me surpreendeu muito, porque eu tive um choque, assim. Eu esperava, né, que naquele tempo, por escutar que Rio Claro sempre teve, na Unesp de Rio Claro, um potencial para
formação de professor, né? Para ser ensinante mesmo, assim, chamou muita atenção isso lá. E quando eles ofereceram esse currículo, né? Desse curso de matemática universitária, me chamou a atenção, eu falei, vou para lá. E aí foi eu e vários amigos aqui que se formaram comigo na Unesp de Rio Preto. E daí o curso me surpreendeu um pouco, porque foram poucas... como é que eu posso dizer? Poucas disciplinas que me deram espaço para pensar na formação do graduando, vamos pensar assim. Eu tive pouco tempo para pensar em como ensinar as matérias da graduação. Interessante o que você está propondo, né? O que está trazendo, porque parte do processo acadêmico está em você organizar esse pensamento crítico das pessoas, né? Pensar sobre a própria profissão. A graduação que eu fiz, né, em educação, ela faz esse processo filosófico de você Sim. pensar o educador, olhar para ele, né, e como ele desenvolve as suas rotinas de trabalho, né, de pesquisa, de ensino, de aprendizagem contínua, Sim. né, organizando a extensão, porque a universidade se preocupa com a extensão, se preocupa com a pesquisa e com o ensino, né? Sim, esse tripé é muito forte. O tripé. Né? E aí você fala, mesmo com esse conteúdo, ainda assim a realidade objetiva do ensino, da prática do ensino, ainda existe uma diferença, né? Sim, Marcelo, assim, isso foi um impacto grande, assim, até no decorrer dessa minha experiência de fazer essa pós-graduação, né, o mestrado. No meio ali, eu senti vontade de abandonar. Falei, não, vou trabalhar. Verdade. Não, vou trabalhar mesmo, vou continuar trabalhando, porque meu curso de mestrado lá era um dia inteiro só na sexta-feira, né? A gente trabalhava aqui a semana toda já dando aula, me formei, consegui já pegar cursinho para trabalhar, peguei escola de ensino particular para trabalhar também. Então, e na sexta-feira eu viajava para Rio Claro fazer aula lá. Então, em um ano e meio lá, eu já falei, meus amigos, vou abandonar, vou sair do curso do mestrado e vou pegar mais aula na sexta. Entendi. Mas eu tive bons amigos, muito bons amigos lá que falaram, não fiz, já fui até aqui, pelo amor de Deus, termina isso aqui. E aí eu terminei, mas com essa frustração, pelo menos na expectativa que eu tinha, né? De me imaginar quem nós teríamos naquele currículo condições de refletir como comunicar melhor as disciplinas da graduação, né? Porque a gente sente isso na formação da graduação mesmo, né? As disciplinas, tem poucos professores ensinantes, cara. A maioria só chega lá e dá uma aula e você muitas vezes aprende sozinho. Eu já vou aproveitar para convidar você. Agora em julho a gente vai ter o Congresso de Pedagogia Universitária. Que legal. Começa dia 8 e vai, se não me engano, até o dia 12. É isso mesmo. E vai ser online, tá? Então, aproveitando quem está aqui, olhando para aqui, esse Congresso de Pedagogia Universitária, porque acabou entrando nessa temática aqui, foi interessante. E eu faço parte da coordenação desse pessoal, o grupo GEPU, Grupo de Estudos em Pedagogia Universitária. Porque a gente faz esse esforço de observar que existe de fato uma dificuldade, o processo de ensino, ele não é simples, não é só você chegar lá e sentar e transmitir a informação, não, você tem que ter sim um conteúdo didático como um profissional da área acadêmica que ensina adultos, ter uma dinâmica diferente. O que é o GEPU? O GEPU é o Grupo de Estudos em Pedagogia Universitária. O nosso processo, a nossa preocupação de fato está em transmitir o conhecimento, transmitir a informação de que o professor ele tem uma série de necessidades curriculares, né, que não é simples o processo, não é só chegar lá e enfrentar a sala de aula, não, tem que ter um planejamento organizado, você tem que ter sim um treinamento em didática para você poder ensinar com qualidade. É um treinamento, Marcelo, essa palavra é muito boa. Então não é algo simples, é algo que requer uma atenção, que requer de fato um profissional preparado. Como você acaba trazendo essa temática para uma área que eu tenho afinidade, por isso que eu fiz esse convite para você, para quem quiser disponível, entre no canal, no site, é o www.geppu, Grupos de Estudos e Pesquisas em Pedagogia Universitária. Puxa, eu nunca ouvi falar, cara, desse contexto de pedagogia universitária. Nunca ouvi falar. Pois é. Que legal. Que é estudar a prática pedagógica universitária. Então fica aqui esse convite para que a gente faça caminhe nesse sentido, porque de fato existem pessoas preocupadas que justamente com o que lhe afligiu, né? essa parte que foi. E aí eu vou trazer até um outro contexto, né? Isso fica importante para as pessoas, que seja documentado. Não é fácil, mesmo com você tem uma graduação, você já tinha uma experiência profissional, você se propôs a sair da sua zona de conforto, você é de Rio Preto, foi até Rio Claro estudar, certo? Com certeza. E mesmo assim encontrou uma frustração. E aí existiam os agentes externos, seus amigos, falaram, não, fica aqui,
E essas coisas acontecem no profissional, não é verdade? Sim. Assim muito. é a vida, não é? Assim é a vida, exatamente. Então, isso eu conto muito para meus alunos. Assim, toda vez que eu me apresento para conhecer uma turma nova, eu conto um pouco dessa experiência deles terem esse estilo de relacionamento. De pessoas ali que vão caminhar junto contigo e que na hora que você tiver alguma decisão importante para de repente tomar ou sair do caminho, vai ter alguém para te acompanhar ou para falar, não, realmente deixa quieto isso mesmo. Eu falo, não, filho, você veio até aqui e continua. E esses amigos foram essenciais, assim, estão até hoje comigo. A gente tem um grupo no WhatsApp ali que sempre se fala e se encontra, né? E é o grupo do mestrado lá de Rio Claro, sensacional. Um abraço para eles, que eles são fera demais, fera demais. Depois marca todo mundo lá. Pode deixar, vou marcar mesmo, que eles são muito fera. E fala uma coisa, e fala para mim, Denis, diante de toda a sua prática, diante de toda a sua experiência profissional, quais foram as grandes habilidades comportamentais, as soft skills que você teve que desenvolver para lidar com os alunos, com as suas frustrações, né, ao longo da sua jornada? Como é que foi isso? O desafio sempre é a comunicação, né, Marcelo? Comunicação. O grande desafio é você conseguir se comunicar de uma maneira que você perceba que alcançou. Sabe aquele... Você vai apresentar um conteúdo depois que você já conquistou a presença da sala e você fala, explica um conteúdo e rola aquele... Esse negócio aí é o grande troféu do prof, que percebeu que a comunicação dele chegou e fez aquela sinapse e compreensão aconteceu ali, né? E isso, cara, é uma coisa que hoje eu considero que, com o decorrer de todo esse tempo de muito esforço, eu consegui chegar, cara. Eu considero que eu consigo comunicar, porque a matemática sempre é um grande desafio, né? A gente tem muitos conteúdos abstratos e poucas coisas... Hoje um pouco menos, aliás, hoje um pouco mais concretas, né? Com a reforma aí do ensino médio, a gente tem bastante conteúdo que foram omitidos por algumas razões, e agora a gente tem uma matemática, acho que mais do dia a dia. E aí a gente consegue mostrar e comunicar de maneira que faça mais sentido para a pessoa trabalhar, né? Então, eu consigo perceber que a minha comunicação chega mais, assim. Então, essa é uma habilidade que eu acho que eu desenvolvi muito bem. E eu gosto de gente, sempre gostei de gente, então essa profissão me colocou para isso também. Então, eu me conecto muito com os alunos, assim, eu sempre me envolvo bastante, cara. Essa é uma coisa que é boa e também é um pouco ruim também, porque a gente sofre bastante com eles, né? Com as demandas e com as dificuldades. Então, essa é uma realidade que, essa é uma das soft skills que eu me enxergo nesse momento. A comunicação daquilo que eu tenho que ensinar e esse relacionamento, esse tato com os alunos, assim, percepção no olhar de compreender que ele não está bem e de repente deixar, ou dar uma dura porque está querendo enrolar mesmo. Então, esse cuidado ali que é no olhar, essa habilidade a gente vai... É uma soft skill que eu acho que eu tenho bem, assim, hoje, para trabalhar. Né? E pensando nesse contexto que você falou de soft skill, e a gente conversou sobre isso, e pensar nas dificuldades, né? Se a gente pensar na comunicação como esse agente que pode facilitar ou dificultar o processo, você acha que a comunicação ela foi um agente desafiador para você, ou você lidou muito bem com isso? Foi, principalmente por conta do vocabulário, né? Vocabulário. Eu tenho sentido, e isso é uma reflexão que eu faço sempre como professor, né? O vocabulário dos conteúdos afasta muito, assim, a turma. Ainda mais hoje, né? Que eles têm acesso a muito conteúdo e muita informação, mas o vocabulário, a tradução daquelas palavras ali, matemáticas, para uma coisa mais próxima, sempre foi um grande desafio. É onde eu mais me gasto energia e tempo para, puxa vida, eu tenho que explicar polinômio para os alunos. O que é isso? Como é que eu traduzo isso de um jeito que faça um pouco de sentido para os alunos? O que é essa palavra, né? Então, e aí dentro daquele contexto que eu tenho, eu vou construindo. Às vezes eu vou de maneira muito chique, polinômio vem de poli, vários nomes, e aí vai. Gasto ali uma conversa, e depois, gente, duas letrinhas, é isso. Só você fazer uma continha com duas letrinhas. Isso é a estrutura de polinômio. Então, eu vou conquistando eles de alguma maneira e construindo. Esse é meu maior desafio, sempre foi esse, mas hoje eu reconheço que já não é mais tanto, assim, né? Tem algumas sacadas, assim. Em vários momentos, assim, hoje, muito mais do que antes, como eles têm acesso a muita informação, e às vezes eu uso, assim, nas minhas aulas de celular, eu peço para eles mesmo, dar uma gugada e eles se desafiarem a tentar traduzir algumas palavras, algumas coisas ali, né? Mas em muitos momentos isso não dá muito certo, porque aparece cada coisa para eles lá que eles não reconhecem nada. E aí eu vou, nesse bate-bola, trazendo esse conteúdo mais visível, mais concreto, para que faça mais sentido e eles possam usar. Então, sempre foi esse o maior desafio. Fora, vamos dizer assim, de relacionamento, que é
as demandas que esses alunos trazem do dia a dia da família, do lar, né? Posso dizer que desafio mesmo para mim hoje, já maior mesmo, falar que esse é do meu interesse de ensinante, né? Comunicar as coisas, isso sempre é um grande desafio. Mas acho que os maiores desafios que eu tenho mesmo, é de fato ver as necessidades que eles têm no dia a dia, e muitas das vezes eu não tenho condições de fazer, não tenho condições de fazer nada por eles, assim, né? De ver que eles estão com indisciplinas, questões assim, tipo, muito fora de uma alçada que a gente, como professor ali, alguém da gestão, não tem o que fazer, O máximo é talvez cercear alguma conduta, mas isso não vai resolver, a gente sabe que não vai resolver, né? Pedir para ser retirado da sala, dar alguma suspensão, a gente sabe que isso não resolve. Isso me incomoda, me entristece muito, porque é da interferência realmente familiar, não vai resolver a gente fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, esse seria sempre o meu maior desafio, vou falar assim, né? Lidar com as diferenças dos seres humaninhos que eu encontro ali, e cada um tem uma bagagem mesmo familiar, que vai impactar, não tem como, vai impactar a performance dele de aprendizagem, vai impactar, não tem como, né? Então esse é o maior desafio. E aí você traz uma questão de habilidade também, que vem da sua profissão, do que você está me falando, que é essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro, e ao mesmo tempo saber que você tem uma limitação no agir, tanto no agir profissional, porque de fato é necessário uma limitação, sim, mas também a limitação interna da pessoa, que ela não compreende a falta que aquilo vai lhe fazer, e é nisso que te entristece. Pô, isso vai fazer falta para você. Saber isso é importante, isso abre uma porta, e não saber isso fecha uma porta. Sim, esse é o desafio do professor, ensinante, que gosta de ensinar, que gosta de gente, né? Lidar com esse sentimento mesmo, é um sentimento natural do seu dia a dia de trabalho, e você vai, né, com altos e baixos ali no dia a dia, né, com os alunos, e a gente vai se ajudando ali, né, e construindo um conhecimento que, para muitos deles, esse conhecimento histórico acumulado, que a gente trabalha ali, em vários momentos, parece que não faz muito sentido naquele momento, né? Então a gente vai construindo e vai falando, daqui a pouco isso vai fazer mais sentido, daqui a pouco isso vai fazer mais sentido. E isso é um esforço, tanto para eles como para a gente ali, né? A construção de conhecimento. Então, é sempre um desafio lidar com as demandas que eles têm no dia a dia, mas também com a construção do conhecimento, né? E a pergunta que não quer calar, é prof ou professor? Cara, tem de tudo, né? Professor, chama pelo nome mesmo, tio misericórdia. No ensino médio já não tem mais, né? No ensino médio, para mim, já não tem mais. Mas muitos deles chamam de prof mesmo. Né? Pro também. É professor. Quando fala professor é porque tá meio bravo, assim. Já é. Professor! Já tá meio assim. Quando fala pro, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Professor, vem cá, dá um apoio aqui. É bacana porque a gente vai falando e vai ficando até um pouco nostálgico, porque a gente vai lembrando, né, do momento do ensino médio, desse relacionamento com os professores, e como a gente, em alguns momentos, patinou como aluno, né? Fez a falta, e aí, né? Por isso que a gente faz esse processo empático, porque em algum momento fez. Essa questão de fazer sentido que você aprende na matemática, são assuntos dispersos que depois eles vão fazer sentido em conjunto. Não é fácil a sua profissão, de fato, não é. Mas tenho certeza que tem pontos positivos nisso tudo. E quais são os grandes pontos positivos? Eu preciso dizer que os maiores pontos positivos é ver que, de certa maneira, a gente consegue influenciá-los a alcançar os sonhos deles, assim. Aqueles que se abrem para se aproximar da gente ali, a gente busca tal, e vai contando um pouco da história da vida deles, a gente vai acompanhando, mostrando alguns caminhos, algumas possibilidades que a gente já viu na vida tal, e ver que eles conseguem chegar lá, eles chegam e dão aquele feedback pra gente, fala, professor, nossa, cara, fui fazer um vestibular, fui fazer uma prova, e eu lembrei daquela aula, cara, que me salvou naquele exercício, naquela prova, e eu alcancei meu grande objetivo aqui, de construir uma carreira, ou aquilo que o senhor falava lá no dia a dia, ou uma história que o senhor me contou está resolvendo a minha vida. Então, assim, é esse feedback que a gente tem, que dá esse gás de você continuar sabendo que, por mais que tem todos os perrengues, você consegue influenciar para as pessoas fazerem aquilo que eles querem no futuro, né? Então, esse é um preço que não tem como calcular, cara. São grandes notícias assim que a gente recebe todo dia, assim, né? Com a influência que a gente tem na internet hoje também, lá no canal, sempre tem um feedback muito legal. Então,
isso é o grande gás, assim, do prof, né? Feedback dos alunos, né? Aproveitando o gancho, qual é o nome do canal? Denis Convida. De convidar mesmo. Vem, gente. Vem assistir esse conteúdo aqui. Matemática fundamental. Esse é o convite para você vir e conhecer de uma maneira diferente. Espero que eu tente produzir um conteúdo online lá. Com aquilo que eu te falei, com uma comunicação um pouco diferente mesmo, com praticamente quase nada de formalidade. Em alguns momentos eu trago a formalidade, que é também historicamente legal falar. Sim. Mas essa é a ideia do meu canal. Esse é um convite. Denis Convida, vem, você vai conhecer um pouco da matemática de um jeito diferente. Né? Muito legal. E com base nessa ideia, pegando, né, essas experiências positivas, qual que é a grande experiência, o grande caso seu de sucesso? Cara, eu tenho uma experiência do cursinho alternativo, Henrique Schiavon, esse é o nome do aluno, inesquecível, cara. Ele conta uma história dele lá, que passou fez um ano de cursinho e ele tinha a experiência dele de trabalho futuro, era ser intérprete. Ele ia fazer um curso de tradução, intérprete, se não me falha a memória, era perto no litoral, ali em Santos, tinha uma universidade lá. O curso dele era esse, tradução, intérprete, porque ele queria trabalhar com interpretação, e aí o mundo todo trabalhar para ser um intérprete. E aí ele se viu naquele ano que ele estudou no cursinho alternativo na época, não sendo aprovado na universidade por conta das exatas, inclusive a matemática. E eu trabalhando lá, também nas aulas de plantão e monitoria lá, ele se aproximou de mim nos atendimentos que a gente teve no decorrer do ano e falou, no próximo ano, eu já não passei mesmo, nesse ano que está iniciando, né, no ano seguinte, você não consegue me dar um apoio aqui individualizado mesmo, fazer aulas particulares aqui comigo? Porque eu tenho esse objetivo, eu quero passar nesse meu curso aqui, só que a matemática me tirou da universidade e aí influenciou tanto na física e na química, que são as exatas da vida, mas ele falou assim, eu sei que a raiz é a matemática. Falei, cara, você quer investir tempo nisso mesmo? Então tá, vamos achar um horário aqui da minha estrutura de tempo, né? E combinar um valor aqui, vamos fazer essas aulas. Para mim foi muito marcante, cara, porque assim, em pouco tempo, Marcelo, o que me marca na memória com ele é que o nível de propósito dele, cara, eu vou pagar esse preço aqui, tipo assim, eu vou entender esse negócio aqui, porque eu quero meu curso de tradução. E aí, cara, toda a aula com ele era muito participativa e ele sempre muito comunicativo para tentar reproduzir aquilo que eu estava comunicando com ele com as palavras dele. Então, eu apresentava algum conceito dos fundamentos ali com ele, pronto, então eu posso entender que isso é assim, assim, assado, ele reconstruía, sabe? Isso me chamou muita atenção, né? Mas aí, aquilo que me marcou além disso, né, na performance com ele no 1 a 1 ali, né, é que deu 3 meses ali, cursinho geralmente começa em março, né, fevereiro, finalzinho de fevereiro, março, deu 3 meses, final ali já de junho para entrar nas férias de julho, e falou, prof, me pediu uma opinião, o que você acha de eu fazer um curso de exatas agora? Eu falei, oi? Henrique, como assim curso de exatas? Não, é que eu, tipo assim, tô compreendendo bem esses fundamentos aqui, estou entendendo muito mais as aulas de física por conta dessa matemática fundamental. Sempre curti um pouco da química, agora está ficando muito fácil a química para mim. E eu tenho interesse também numa área de mexer com a química de perfumes, essências e esses universos de cosméticos, talvez assim, né? Eu falei, Henrique, sério? Que legal, cara. Eu fico contente, cara. Mas e aí? E a tradução? Então, né, você sempre falou muito disso. Então, eu estou pensando em me aventurar no curso de química aqui da Unesp de Rio Preto. Eu falei, cai dentro, cara. Tenho certeza que do nível que eu te vi aqui comprometido a fazer a matemática, você vai arrasar naquilo que você pôr a mão. Cai dentro. Cara, ele mudou a carreira mesmo, a decisão por ter um contato ali um pouco mais calmo ali e com muito engajamento dele, né? Muito objetivo. Acabou mudando o rumo da carreira dele. Totalmente humanoide. Nossa, nas aulas eu brincava muito com ele de tentar fazer a matemática em inglês, porque ele dominava no inglês, né? E tava ali tentando fazer uma matemática bilíngue ali. Mas ele mudou, cara. Tá aí, se formou já, trabalha, fez mestrado em química e trabalha nesse universo aí. Fantástico. Pô, muito legal isso que você fala, Denis, porque é possível ver o impacto que um professor faz na vida do aluno, né? Um bom professor que de fato está disposto. Né? Sim. E o quanto um foco também faz com que a gente mude a nossa direção da nossa vida. Né? Isso é muito legal. Denis, quero aproveitar para agradecer você ter vindo aqui. Né? Muito obrigado. Eu sei que esse tempo passa rapidinho. Sim. Né? Mas eu gostaria de pedir para você deixar um recado para essa nova geração de profissionais que estão chegando, novos professores, que já foram alunos do ensino médio. E qual é a grande dica que você pode dar para eles? Eu tenho uma dica que é o seguinte, eu me lembro do curso de matemática, né, que eu fiz aqui na Unesp de Rio Preto. Assim, quando eu comecei o curso do IBILSE aqui na Unesp de Rio Preto, tinha uma demanda, assim, uma debandagem, assim, uma defasagem, em que os alunos fugiam muito da
da universidade desistiam porque o curso realmente é muito complexo, né? É um curso que não é simples de fazer, né? Demanda muita dedicação. E eu tive uma oportunidade de ter uma palestra com o professor Eurípides. O título da palestra ficou inesquecível na minha memória e acho que essa é uma frase que eu gostaria de deixar como mensagem, assim. No tempo que a gente vive hoje, que é muito difícil tomar decisões, né? A gente tem muitas opções para fazer uma escolha. Quando você decidir, decida sem medo e lembre disso aqui, ó. Fazer o que ama ou gostar do que faz? Se você tem um propósito por um tempo, aonde você estiver, aquilo que você escolheu, aprenda a gostar do que você faz e faça bem feito. Porque fruto você vai ter, resultado você vai ter. Em algum momento da vida você pode mudar essa carreira. Então, pensa nessa pergunta. Fazer o que ama ou gostar do que você faz? Goste, aprenda a gostar do que você está fazendo no tempo que você tem. Com esse propósito, em algum momento você vai ter sempre bons resultados. Se você quiser mudar no futuro, sem ter medo de ser feliz, mude também. Sensacional, cara. Muito legal. Professor Eurípides. Essa mensagem, tenho certeza que ela vai fazer diferença na vida das pessoas. Que legal. Fez na minha. Fez na sua, não é? Fez na minha. Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.